Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil agora, tem bate-papo e a gente quer direcionar aí a nossa conversa, especialmente para os pais que nos acompanham. Mais uma vez a gente recebe a psicóloga Erlaine Chaves, seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui, viu, novamente. Obrigada. Tema de hoje, aqueles pais que têm dificuldade de dizer não para os filhos e o não é importantíssimo, né? Nossa, totalmente, né? Mas é interessante a gente prestar atenção e observar. A maioria dos pais, na hora de falar não, trava, às vezes acaba cedendo. Exatamente. E isso pode levar aí a criação do filho, o desenvolvimento do filho, de uma forma que depois na vida adulta vai comprometer e esse adulto vai ter muita dificuldade nas relações, inclusive no trabalho. Totalmente, né? Quando se fala um não, quando o pai ou a mãe fala um não para a criança, esses pais estão ensinando para esse futuro adulto lidar, né, com hierarquia, lidar com relações no trabalho, relações sociais mesmo, entender que existe um outro, entender que existe o limite do outro também, né? Pois se eu não recebo não, eu fico sempre pensando que tudo gira em torno do que eu quero. Tudo gira em torno do que eu desejo. Então, fica muito mais complicado para ser um adulto que se coloque no lugar do outro, né? Quando falar não para os filhos? A fase de internalização dos limites é de 2 a 5 anos, alguns teóricos dizem, né? Cada criança, ela vai desenvolver isso de uma forma. Então, assim, os pais, eles precisam, desde quando a criança é bem pequenininha, já ir colocando os nãos, já ir colocando os limites, para que ele já vá internalizando tudo isso. Então, não existe uma idade específica, mas a gente sabe que dos 2 aos 5 anos, ela vai internalizar esses limites. Quando a criança reage, por exemplo, com birra, quando a criança não aceita aquele não, qual deve ser a postura do pai? Porque é nesse momento que os pais né, dão aquela titubeada e às vezes voltam atrás. Exatamente. Então, quando a criança pega uma birra, um comportamento que, na verdade, os pais exigiram e a criança não obedeceu, ela não soube lidar com esse limite, é interessante que os pais mostrem para ela a consequência desse não cumprir esse comportamento. Então, o que vai acontecer? Não obedeceu. Os pais precisam retirar alguma coisa que seja de interesse da criança, alguma coisa que motive essa criança. Então, essa criança, ela gosta de assistir televisão, assistir a Peppa. Então, ela não se comportou da forma correta, então ela vai ficar hoje sem assistir. Então, precisa mostrar para a criança que o comportamento é inadequado e que existe uma consequência. Senão, ela acha que ela pode fazer e está tudo bem. Se a criança faz muita birra, é interessante que os pais finjam que não estão vendo também, apesar da consequência do comportamento. Por quê? Ela vai ver que aquilo não funciona. Ela vai ver que ela tem aquele comportamento, mas ela não ganha nada. E é interessante que os pais sejam firmes, porque tem muitos pais que acabam cedendo. A criança ganha no choro, ganha na birra, aí ela vai fazendo e vê que funciona, a mãe acaba cedendo porque não aguenta mais barulho e fica por isso mesmo, né? E a criança domina, né? Domina, realmente, isso mesmo. Na outra ponta, como dizer o não na medida certa, sem correr o risco de exagerar? E às vezes até na forma que esse não é dito. Eu sempre digo que a forma de colocar, ela precisa ser forte, ela precisa ser um pouco impositiva. Por quê? Quando eu falo com muito jeitinho, né? Não, filho, não pode, não é assim, a mamãe não gosta. Não, você tem que mostrar que o comportamento é inadequado, é não por causa disso. Então, a mãe, o pai, ela sempre tem que ponderar e explicar para a criança o motivo daquele comportamento ser inadequado. Se ela explicar, tá tudo ok. Agora, existe Fala não e explica por que não. Isso, exatamente. E é interessante não falar de sentimento nesse momento. Tem muitos pais que colocam um não com muita culpa.
Então eles vão colocar e falar, a mamãe te ama, o papai te ama, não faz isso, a mamãe ficou chateada. Não, ela tem que não fazer porque não pode fazer, e não porque a mamãe ama. Não é hora de falar de sentimento, é então, hora de entender. Esse apelo em relação ao sentimento não deve ser exposto. Não deve, porque é hora de corrigir o comportamento e não de falar de afeto, e não de falar de amor. Falar de amor, falar de carinho é em um outro momento. Naquele momento tem que ser feito de alguma forma, uma forma mais firme de mostrar que o comportamento não está adequado. É isso que a criança precisa saber. Para aquela criança que ela já tem aquele comportamento, né, de mais birra, de pouca paciência, aquela criança que não para, né? Como é que o pai deve fazer essa abordagem para conseguir explicar para a criança o porquê daquele não? Porque às vezes o pai não consegue sentar e falar, né? Ele fala não para a criança, mas de repente a criança já está no outro cômodo da casa, ou já está fazendo uma outra coisa que também não deve. Como é que deve ser? Existe, de repente, algum gatilho para a gente conseguir despertar a atenção da criança naquela hora e conseguir fazer com que ela nos ouça? Na verdade, isso já vem da relação, da forma como é a relação dos pais com essa criança. Porque se eu exijo respeito do meu filho, eu vou chamar ele e vou falar, ó, senta aqui porque agora a gente vai conversar. E a criança, ela tem que entender isso. O que costuma acontecer? Os pais, eles já têm várias frustrações e às vezes eles mesmos não conseguem lidar com o não. Então, dar o não é muito difícil. Pôr o limite é muito difícil. Então, a principal questão é mostrar para o filho que existe uma hierarquia, que ele não pode desejar naquele momento, que ele não pode ter tudo que ele quer da forma que ele quer. Ele tem que seguir uma regra. Então, na verdade, a principal questão é começar a trabalhar a noção de hierarquia. Não, você vai sentar aqui porque eu sou o seu pai e eu preciso conversar com você agora. Deixar clara essa hierarquia. Exatamente. Por exemplo, Helena, uma situação muito comum, né, muito típica, que eu e muita gente em casa já presenciou, já passou por isso. Dentro de um supermercado, né? É emblemático. A criança que quer alguma coisa e o pai fala não, e aí a criança arma aquele berreiro, e às vezes aquela gritaria, e a mãe, né, fica desesperada, e a criança vai aumentando cada vez mais o tom. Nessas situações, né, diante de público, de lugares movimentados, nesse momento, né, de resistência da criança, de birra, qual deve ser a postura ideal, né, se é que a gente pode usar, se esse termo é correto, para lidar com aquela criança naquele momento? Sim. A primeira questão é não fazer a vontade da criança, porque se ela está fazendo uma birra, é porque foi diante de alguma negativa. Então, a primeira questão é não fazer a vontade da criança, para ela ver que o comportamento não funcionou, né? Então, esse é o primeiro ponto. Está num lugar público, realmente, tem como retirar a criança? Se retira com a criança, explica, né? E aí você faz coloca o limite, coloca a questão do comportamento. Olha, você vai ficar sem mexer no tablet, porque você teve este comportamento. Agora, não é possível retirar. É interessante que os pais abracem no sentido, mas não no sentido afetuoso, mas no sentido de conter mesmo, para que a criança acalme. A criança, quando você abraça, aperta, ela vai se contendo. Então, o ideal é que os pais tenham esse comportamento. Não conseguindo tirar a criança do local, abraça forte e se mantém ali abraçada com a criança. Isso, para conter e passar uma calma, passar uma tranquilidade. É bom ir conversando com ela. Fica tranquila, o papai não vai fazer isso para você agora, depois a gente conversa, vai colocando com calma. E é interessante também se colocar um pouco no lugar da criança. Existem pais também que são muito rígidos, né? Às vezes já está à tarde, a criança quer uma bolachinha. Por que não, às vezes, dar uma bolachinha, né? Agora, é diferente de uma criança querer um sorvete pela manhã, né? Então, é interessante, às vezes, os pais se colocarem também no lugar dessa criança e ver se pode ceder um pouquinho, né? Tudo em exagero é ruim, né? Isso. O excesso do não
como o excesso do sim. Exatamente. Próximo bloco a gente vai continuar com essa conversa. Eu quero muito receber você também aqui, viu? Nessa nossa sala de bate-papo. Você tem alguma dificuldade? Você já passou por alguma situação aí com seu filho? Como é que é essa relação? Seu filho aceita bem o não? Você tem dificuldade de falar não? Né? Você às vezes fala o não e depois, ai, bate aquele remorso e acaba cedendo e ele domina a relação na sua casa? Participe, entre nas nossas redes sociais, se manifeste, liga, fala com a nossa equipe do call center. Próximo bloco a gente responde algumas perguntinhas que chegaram de casa, do nosso público, e a gente também lê aí alguns depoimentos. Quero muito saber, na sua casa, como é que é a sua relação com o seu filho? É uma relação de muitos nãos e ele aceita bem ou não? É complicada? É tensa? É agitada? Participe conosco. Já já a gente termina então a conversa, tá bom?